Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje eu quero falar sobre a Parashá Vaigash, que significa ele avança. Nós vamos falar dentro de um contexto sobre aquele encontro que os irmãos de Yosef tiveram com o próprio Yosef no Egito. E nesse primeiro encontro, ele retém um dos irmãos, até que ele seja trazido o outro irmão, que é Benjamim, para provar que a fala deles é verdadeira, para mostrar que eles não são espiões. Então aqui tem algumas coisas que eu preciso mostrar para você, que são muito interessantes dentro da tradição judaica. Essa palavra Vaigash, ela é um acrônimo, tá? De Beatá Ehiá Giluye Shekhinah, que significa e agora será descoberta da santidade divina a Shekhinah. E é interessante a gente perceber aqui que essa paraxá, esse evento que nós vamos falar sobre ele agora, desse novo encontro de Yosef com seus irmãos, é um negócio assim fora do comum. Principalmente porque ele mostra as características emocionais, emotivas desse encontro. Tem gente que acha que os grandes líderes têm que ser gélidos, eles têm que ser muito centrados, eles não podem manifestar emoção, eles não podem mostrar para as outras pessoas que eles são de carne e osso. Tem muitos líderes, né, que inclusive quando vão para algum evento para poder falar, eles entram por uma porta lateral, falam e saem por essa mesma porta sem conversar com as pessoas, sem dar acesso da sua pessoa àquelas pessoas que precisam e desejam ouvi-los. Infelizmente, temos líderes e líderes. Aqui Yosef está sendo destacado por ser um líder que se comunica com os seus liderados. E nesse caso aqui, mais interessante ainda, porque o Eterno deu uma promessa para Yosef. E dentro dessa promessa, ele teve um sonho no qual o sol, a lua e as estrelas se curvavam a ele. E os irmãos já passaram por esse processo de curvar-se a ele uma vez. E isso vai acontecer de novo. Então a profecia, ela está em andamento, está se cumprindo parte a parte, mostrando para Yosef que tudo que o Eterno falou, com exatidão de detalhes, cumprir-se-á. Eu quero dizer para você que uma das coisas que eu acho muito importantes no nosso dia a dia é que nós possamos ficar atentos às promessas do Eterno. Se o Hakadosh Baruch Hu, se o Santo Bendito seja Ele, falou algo com você, te fez alguma promessa, espere, porque essa promessa vai se cumprir, inclusive nos detalhes. Não se apavore, não fique afobado. Tem que acontecer porque eu tenho que ajudar. Não faça nada. Fique de camarote esperando o Eterno mostrar a glória dele através da manifestação da Shekhinah, que é o Espírito do Eterno. E é interessante que quando eles voltam, né, eles estão voltando para Canaã, todos os irmãos felizes, porque tinham sido recebidos, né, pelo vice-rei do Egito, vai uma comitiva até eles e prende-os de volta, porque alguém tinha roubado a taça que Yosef bebia, o seu vinho. E ali eles descobrem a taça com Benjamim. E Benjamim não havia roubado a taça. Então, Yosef queria testar qual seria a reação de seus irmãos. Se os seus irmãos defenderiam Benjamim, que era filho de Raquel, a amada de Jacó, e irmão de Yosef. Qual foi o raciocínio de Yosef? Se eles não me defenderam, não defenderão também meu irmão. Então aí eu entro em cena para poder defendê-lo. Mas, por incrível que pareça, Gênesis 44, 18 começa a mostrar um cenário diferente. Então Yehudá se chegou a ele e disse: Ai, Senhor meu, deixa-me, peço-te o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó.
eu quero que você perceba o cuidado que Yehudá tem para conversar com esse homem. Ele não vai chegar e brigar com ele. E Yosef aqui é o segundo depois de Faraó. E aqui Yehudá diz que ele é como Faraó. Ele é tão importante quanto Faraó. Mas nesse momento Yehudá se aproxima dele com cuidado, para poder conversar com ele, para poder trocar uma palavra com ele. E Yehudá então faz um relato de tudo que aconteceu, do fato deles terem ido ao Egito e eles terem sido confundidos com espiões, e depois um dos irmãos fica preso, aí eles têm que ir lá buscar Benjamim, trazer Benjamim. Agora, se Benjamim ficar no Egito, o pai deles morrerá. E ele diz uma coisa aqui que eu acho que é muito interessante. Ele diz o seguinte: olha, se for preciso, eu fico no lugar do meu irmão. Por que ele está dizendo isso? Porque um pouquinho antes, em Gênesis 44, 31, ele diz uma coisa sobre Jacó. Ele diz assim: acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza, à sepultura. Eu queria que você tentasse imaginar a cena. Para Jacó, Yosef estava morto. Quem é que ele tinha agora, que lembrava a mulher amada dele? Benjamim. Imagine se Benjamim fica preso no Egito. Uma tragédia. Esse homem poderia morrer com o impacto da notícia, tá? E nós sabemos que isso acontece, tá? Então, Yehudá diz assim: porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu não tornar a ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja o mal que sobrevirá a meu pai. E Yehudá, irmãos, está fazendo uma coisa aqui que eu considero muito assim, tremenda. Há uma emoção agora no ar. Há uma comoção no ar. E Yosef agora está percebendo o que está acontecendo. O seu irmão fala com ele emocionadamente. E se coloca no lugar, diz assim: eu fico no lugar do menino, do rapaz, deixa ele voltar. Agora Yosef viu que a postura dos irmãos mudou. Eles não estão mais com a postura de quererem brigar um com o outro. Eles se uniram. Agora eles querem fazer tudo um pelo outro. Com a perda de Yosef, agora eles têm uma etapa diferente, um pensamento diferente. Por quê, irmãos? Eles viram o quanto Jacob sofreu com a perda de Yosef. E eles sabiam que Yosef não estava morto. Eles mentiram para o pai. Eles levaram uma túnica toda colorida para dizer para o pai: olha, reconhece se esta é a túnica do teu filho. Eles não disseram assim: reconhece se é a túnica do nosso irmão, mas do teu filho. Veja que forma dura de se tratar um homem, um ancião. Veja que coisa terrível. Eu gostaria de pedir uma gentileza a você. Cuidado como você se dirige ao seu pai e à sua mãe, às autoridades, aos seus líderes na igreja, nas congregações, na sua sinagoga. Cuidado, dirija-se a eles com respeito. Seu pai e sua mãe merecem todo respeito, porque se você está me assistindo agora é porque eles pagaram um preço pela tua vida. E Jacob havia pago um preço caro para que os seus filhos nascessem. Foi enganado várias vezes, trabalhou duro e hoje tinha dado tudo a seus filhos. Ele se tornou rico e os seus filhos também.
Sabe por quê? Pelo esforço de Yaakov. E agora Yaakov estava sendo tratado de uma forma qualquer, porque Yosef tinha sido considerado morto e todos os demais sabiam, com exceção de Benjamim, mas os demais 10 irmãos sabiam e ninguém disse nada. Perceba como isso é sério. Deixar uma pessoa sofrendo por tantos anos, guardando um segredo que fez com que a vida de Yaakov se deteriorasse. Irmãos, eu fico imaginando o seguinte, quando a gente passa por muitos problemas, os cabelos da gente vão embranquecendo, né? Vai ter uma mechinha aqui, outra ali, então outra colar. Você fala assim, estou ficando velho. Não é só questão da idade. São os problemas que a gente passa, aquelas lutas. Os irmãos estão entendendo? Então isso dificulta ainda mais a vida de uma pessoa. E agora, Yehudá entende isso, e Yehudá diz assim, eu não vou fazer mais meu pai passar por sofrimento. Quando ele diz isso, irmãos, acontece uma coisa assim, muito interessante em Gênesis 45:1. Escute isso aqui agora, vamos tentar entrar na cena. Então Yosef não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou, fazei sair daqui a todo homem, e ninguém ficou com ele quando Yosef se deu a conhecer a seus irmãos. Eu queria que você entendesse a cena. Yosef está falando na língua egípcia. Os seus irmãos não estão entendendo o que ele está dizendo. De repente, os criados que estavam servindo, eles estavam comendo. Né? E depois eles chegaram agora com aquela situação de Benjamim, deveria estar num local grande, Yosef com seus seguranças, com as pessoas ao seu redor, e agora Yosef manda todo mundo sair, e as pessoas se retiram, seus seguranças, todo mundo. Ele fica sozinho com eles, sem um intérprete. Porque Yosef falava através de um intérprete mesmo, sabendo hebraico, porque ele não podia revelar o seu segredo aos seus irmãos. Olha só que coisa extraordinária é essa. Irmãos, isso é algo assim muito lindo. Preste atenção agora no que vai acontecer, porque esse é o momento da Parashá que, para mim, é uma coisa assim muito linda, é um momento de revelação, de emoção, é um momento de profecia se cumprindo, é o momento da Shekhinah, da glória do Eterno entrando e restaurando uma família. Precisou de uma tragédia para uma família ser restaurada. Oxalá isso não aconteça com a sua família nem com a minha. Misericórdia. Que a gente possa ter consciência de amar o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso pai, a nossa mãe. Inclusive, eu vou voltar aqui para uma coisa, que nós vamos falar isso lá nos demais livros da Torá. Há um mandamento com promessa de você ter uma vida mais longa. Honra teu pai e tua mãe. Honrar, irmãos, honrar. Será que é tão difícil assim? Rabino, eu não sei como que eu honro meu pai e minha mãe. Deixa eu te falar uma coisinha aqui bem rápido. Cuida das coisinhas dele. Faz as coisas para ele ou para ela. Seu pai e sua mãe têm um lugarzinho na casa, não tem onde eles sentam para almoçar, para assistir televisão, para fazer as coisinhas deles. Mantenha aquele lugar para eles como de preferência. Não sente no lugar deles. Não se dirija a eles de forma grosseira. Quando o almoço for servido e você estiver lá junto com seus pais, o primeiro é do patriarca. Que ele coma primeiro, que o melhor prato seja para ele. E depois os demais vão se alimentar. A mesma coisa com o seu líder. Mas pense nisso, de você honrar seu pai e sua mãe. Quando chegar no dia do aniversário deles, liga para eles, dê um presente para eles. Ah, Rabino, mas eles estão longe. Manda para eles um pix, lá, manda uma oferta para eles. Mas não deixe de honrar, porque você vai ter vida. A sua vida vai ter uma qualidade melhor e uma quantidade maior. Olha agora isso aqui. Isso é muito tremendo, irmãos.
Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. O Espírito do Eterno está aqui. E Ele precisa falar algo comigo e com você agora. Olha só. E levantou a sua voz com um choro, Yosef, de maneira que os egípcios o ouviam. E a casa do faraó o ouviu. E disse Yosef a seus irmãos: eu sou Yosef, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse Yosef a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. Chegaram-se. Então disse ele: eu sou Yosef, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Elohim me enviou diante de vós. Imagina a cena. E Yosef, de repente, diz para eles em hebraico: ali, Yosef, eu sou Yosef. Eles: hã? Esse cara fala hebraico? Está dizendo ainda que é Yosef? Quem é ele? O que está acontecendo aqui? Por isso, irmãos, eles ficaram paralisados, petrificados. Para eles, Yosef não existia mais. E eles estavam agora diante do irmão, o vice-rei do Egito. É irmão deles. Surreal. Surreal os caminhos que o Hakadosh Baruch Hu faz os seus filhos trilharem para fazer com que as famílias sejam abençoadas. E Yosef diz: vive ainda meu pai? A preocupação dele com o pai. Ele sabia que a mãe dele já tinha morrido, mas e o pai? Meu pai está vivo, me dá a notícia do meu pai. Irmãos, ninguém acreditou. Ninguém acreditou. O texto da Torá é muito tremendo. Eles ficaram assim, pasmados, eles ficaram petrificados. Ele disse: chegai-vos a mim, vem cá pertinho de mim. Eu sou Yosef, o irmão de vocês. Vocês não estão me reconhecendo? Não fiquem com o coração pesado, porque vocês me venderam para o Egito, porque tinha um propósito do Eterno para a vida de todos através disso. Rapidamente eu quero fazer um paralelo com Yeshua. Por que os judeus não reconhecem Yeshua hoje? Porque Yeshua hoje não tem os traços, a cara de um judeu. Ele parece um romano. A tradição rabínica diz que o Mashiach está escondido em Roma. Por isso os judeus não vêm. Mas eles vão ter que chegar um momento em que eles vão reconhecê-lo. E muitos já têm reconhecido, porque o Espírito do Eterno entrou nesse negócio aqui. Assim como ele está aqui entre nós. O Espírito do Eterno entrou e causou um impacto na vida daquelas pessoas. Sabe? E está acontecendo hoje isso na história, irmãos. Quantos judeus têm se completado ao receber Yeshua? Quantos têm olhado e falado: é verdade, parecia um romano, mas ele é judeu. Irmãos, nem a própria igreja entende que Yeshua é judeu. Ele não é romano, ele não é brasileiro, ele é judeu. Quantas vezes nós nos deparamos em igrejas, conversando com líderes, com pessoas, e a gente diz assim: olha, Yeshua é judeu? A pessoa olha e fala: hã? Como assim ele é judeu? Você achava que ele era o quê? Americano? Chinês? Não, irmãos, Yeshua é judeu. Mas hoje as suas vestes, as vestes com as quais a igreja apresentou ele, ou ele foi apresentado ao mundo, são vestes romanas. Por isso Yeshua não está sendo devidamente reconhecido. E olha que coisa extraordinária isso aqui, irmãos. Yosef agora
está falando com os seus irmãos e está vendo um derramar da presença do Espírito do Eterno entre eles. Foi o Espírito do Eterno que foi buscar a família para trazer para Yosef, para se revelar diante deles. Entenda, irmãos, que o Senhor hoje tem aproximado Yeshua dos judeus e os judeus de Yeshua. Um movimento mundial. Outra coisa que está acontecendo, muitas pessoas estão reconhecendo que são judeus, mesmo achando que eram gentios. A igreja hoje está repleta de descendentes de judeus. Mas a igreja ainda hoje não tomou essa consciência, os líderes não tomaram essa consciência. E você sabe por quê, irmãos? Estão todos na zona de conforto, está tranquilo, porque eles sabem que o dia que eles admitirem isso, eles deixam de ser igreja para se tornar uma congregação. Vão ter que ser judeus messiânicos, não mais evangélicos. Por que isso, irmãos? Porque as raízes vão retornar, o DNA de Israel pulsando. É o que estava acontecendo aqui, esse reencontro. Agora Yosef vai falar com eles como um judeu fala. Imagina que Yeshua quer conversar com a sua igreja como um judeu, dizendo para a sua igreja: olha, eu tenho a minha palavra, que não é bem essa que vocês estão pregando. Eu tenho o meu mover, que não é bem esse que vocês estão usando. Eu preciso que vocês se reaproximem de mim, porque eu sou judeu e vocês precisam se reaproximar do judaísmo, não do cristianismo. Você pode dizer assim: ah, Rabino, mas eu sou líder, eu sou pastor, e é muito difícil fazer isso. Isso é verdade. Agora eu queria que você entendesse uma coisa. Toda verdade tem um custo, mas toda verdade carrega um peso junto consigo. Quem anda na verdade é participante de milagres, de glória, de poder, de autoridade, nunca jamais vistos nessa terra. E sabe por quê? Porque a verdade fala por nós, ela fala através de nós e ela se manifesta através de nós. Você não precisa fazer força. Você só precisa andar na verdade. Andar como Yeshua andou. Comer como ele comeu. Orar como ele orou. Ir para a sinagoga como ele foi. Rabino, você está pegando pesado, você está dizendo que a gente tem que mudar tanto de vida assim? Tem sim. Porque, irmãos, aqui, nessa paraxá, nós estamos notando esse reencontro. E Yeshua vai reencontrar os judeus, e Paulo em Romanos fala que se a queda deles já resultou em tudo isso, quanto mais a exaltação. Se a queda do povo de Israel já trouxe uma abertura grande para que você hoje pudesse estar na igreja, você pudesse ser salvo, o mundo pudesse conhecer Yeshua. Você imagina a hora que o Eterno exaltar ao povo judeu, o que é que vai ser? Eles vão dominar o mundo? Com certeza. Irmãos, eu não estou falando algo que você ainda não tenha visto. Se você pegar, secularmente falando, os maiores sábios são todos judeus. As pessoas que têm, digamos assim, um destaque maior na sociedade são todos judeus. Os homens mais ricos do mundo são todos judeus. E assim sucessivamente. Então, nós precisamos, irmãos, olhar as coisas de uma forma diferente. Eu queria que você prestasse atenção no texto que eu vou ler agora. Diz assim: depois daquele encontro, do choro, daquela coisa gostosa, Yosef diz assim: apressai-vos e subi a meu pai. E dizeis: assim tem dito o teu filho Yosef. Elohim me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim
e não te demores, e habitará na terra de Goshen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo que tens. Ô Senhor, vamos entender esse texto aqui. E Yosef diz para os seus irmãos, volta para casa, pega meu pai, traz só um para cá. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou sustentar vocês aqui, porque enquanto tiver tragédia no mundo, fome, terremoto, tsunami, eu vou sustentar vocês. Irmãos, todas as vezes que acontece uma tragédia, os primeiros a despontarem, se levantarem da tragédia são os judeus. São os primeiros a quererem ajudar, porque eles entendem o que é isso. Então, o Senhor tem uma promessa para a gente nesse texto. Volte correndo para estar com Yeshua. Coloque a sua vida em paralelo, ao ladinho de Yeshua, colhe Yeshua de novo. E Ele te sustentará, porque ainda virá fome, ainda haverá um problema sobre o mundo. Até o momento que Ele disser assim, vamos embora comigo. Mas antes disso acontecer, ainda há um mover dos céus, sobrenatural. Ainda milagres vão acontecer e o Senhor vai colocar você, sua família, o seu ministério em Goshen. Num lugar onde tem pastagens, num lugar onde tem água, num lugar onde você vai poder exercer a sua fé com tranquilidade, até que venha o Salvador. E ele disse assim, eu vou estar perto de vocês, eu não vou me distanciar, eu vou estar próximo de vocês. E Yeshua fez isso enviando para a gente o Ruach HaKodesh, que é o nosso intérprete, aquele que fala com Yeshua dos nossos problemas, das nossas emoções, das nossas ansiedades. Imagine que esse momento aqui foi um momento de muita ansiedade para eles. Eu acredito que os batimentos cardíacos aqui do pessoal devia estar a 1000. Mas no final, tudo se resolveu porque a verdade veio à tona. A verdade os abençoou. A verdade mudou a vida deles. É isso que o Ruach HaKodesh quer fazer comigo e com você. Ele quer mudar as nossas vidas através da verdade. Entende? Então, se ele quer fazer isso, eu tenho que me submeter à verdade. Ainda que a verdade me confronte, ainda que a verdade me exponha, eu quero estar com a verdade. Porque eu prefiro ser exposto agora, limpo e preparado para a eternidade, do que me esconder, continuar sujo e isso me trazer condenação. Os irmãos de Yosef não tinham muito o que fazer. Mas eles entenderam o que aconteceu. Eles entenderam que aquele era o momento profético para a vida deles. E que ao invés de eles serem recriminados por aquilo que eles tinham feito, eles entenderam que eles foram usados pelo Senhor. Mas cuidado, nem sempre ser rude com as pessoas, nem sempre maltratar as pessoas é algo que o Eterno está fazendo para a tua vida. Entendeu? E nem sempre você vai ser usado de forma rude para poder abalar a vida dos outros e isso ser uma bênção no futuro. Algumas vezes acontece, mas nem sempre. Nós temos que ter o cuidado, a sensibilidade de entender que aquilo que nós estamos fazendo é para o bem ou não de uma pessoa. Então, irmãos, só para mim encerrar, quando Jacó voltou, sabe? Jacó voltou, ele volta num carro de Faraó, e ele só voltou porque ele viu um carro de Faraó, o carro dos egípcios, para poder levá-lo para ele não se cansar na caminhada. Irmãos, ele voltou, é como se a gente dissesse assim, olha, Yosef mandou um avião, pai, para você. Você não vai voltar a pé, pai, você vai voltar de avião, pai. Jacó voltou, e quando eles se encontram, é uma coisa assim muito tremenda, irmãos, porque e Jacó, quando ele vê Yosef,
a vida dele volta. Ele achou que o filho estivesse morto, o filho está vivo. Achou que não havia mais esperança, mas o filho é a esperança. Quando a gente acha, irmãos, que não tem mais nada, o filho é a esperança. Yeshua é a nossa esperança, Yeshua é a nossa salvação. E Yosef representa Yeshua aqui. E Yosef representa aquele que vai trazer uma nova vida, vai tirar a pessoa da fome, do momento ruim que ela está vivendo, para trazer ela para uma nova realidade. Que nesta paraxá seja assim com você. Que você possa vivenciar uma nova realidade em nome de Yeshua. E que esse seja um tempo de muitas bênçãos, que haja um mover do céu sobre a tua vida. E Yaakov só acreditou, porque a notícia foi muito boa, porque ele viu o que estava diante dele, as evidências. Não lute com as evidências, porque o dia que o Senhor fizer o milagre que precisa diante dos seus olhos se materializar, as evidências vão falar mais alto e você vai poder glorificar o nome daquele que vive e reina para sempre. Que assim seja comigo e com você em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite ele aí, clica no sininho para você receber as nossas recomendações. E fale para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo. Nos veremos no nosso próximo vídeo e espero que com essa mesma unção que está aqui entre nós hoje, e que essa unção te alcance hoje e te abençoe.